Fala galera Casque, seja bem-vindo ao Podcast. Nós estamos muito felizes em fazer essa programação para você. Informação, conhecimento e experiência de vida para que você possa ser um momento especial para que você tenha um crescimento na sua vida. Neste momento eu gostaria de apresentar a aluna Esther, do terceiro ensino médio, que está conosco neste momento. Oi, pastor. Oi, nosso convidado. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrada. E queria apresentar agora o nosso convidado, né? É uma pessoa, assim, muito importante para a família Casque. E é uma honra ter você com a gente. E é o professor Balbino, nosso professor de matemática. Obrigado, Esther. Obrigado, pastor. Estamos juntos, galera, respondendo as perguntas difíceis aqui. Vamos ver como eu me saio hoje. Não, o tema vai ser fácil, professor. Vai tirar de letra. É porque se for matemática, eu não sei. Nós vamos falar de oração. Amém. O nosso tema é oração. E para começar, professor Balbino, como é que você definiria oração? Como eu defino oração? Tem um texto da Bíblia que eu gosto bastante, que está em Êxodo 33, que diz que Deus falava com Moisés como alguém que fala com um amigo. E para mim, na minha história de comunhão com Deus, a oração sempre foi uma conversa, conversar com Deus como quem fala com um amigo, alguém íntimo que me conhece, que sabe dos meus defeitos, com quem eu não preciso me esconder e com quem eu falo abertamente. É uma conversa. Muito bom. Sim, e eu acho que quando a gente leva para esse lado, né, tipo de realmente conversar com um amigo, muda muita coisa, né? Porque às vezes, não sei, pelo menos eu cresci na igreja, eu sou muito ensinada de Deus Todo-Poderoso, essa questão do respeito, e tem que ter mesmo. Só que aí, às vezes a gente acaba se esquecendo de que além dele ser o Deus Todo-Poderoso, Deus também é o nosso amigo. Eu só queria fazer uma pergunta para você. Como é que você explica lá para a galera Casque o que é nascer na igreja e viver na igreja? Ter pais adventistas já. Eu, por exemplo, sou adventista, minha família é adventista. Então, quando eu nasci, os meus pais já eram adventistas. Então, eu automaticamente cresci na igreja adventista. Então, é isso que é nascer na igreja. Muito boa resposta. Agora, faça uma pergunta para o professor Balbino. Professor, então, para que serve a oração e quando eu devo orar? Não é possível ter amizade com alguém se você não tem comunicação com essa pessoa. Quando nós buscamos comunhão com Deus, quando nós buscamos comunhão com Jesus, nós precisamos ter amizade com Deus, amizade com Jesus. Então, se você não conversa com alguém, não tem como você ser íntimo, não tem como você ser amigo. Então, a oração é uma forma de você se aproximar de Deus, se achegar a Deus, ter uma comunhão, ter uma intimidade com Deus, e assim receber do trono dos céus as bênçãos que Ele tem para nós também. Dentro da sua fala, então, oração só é possível se as pessoas têm relacionamento. Com certeza. Se elas não tiverem, não tem como. Como é que você vai abrir o coração para alguém que você não vai? Para algum estranho, Você vai confiar em quem? Uma coisa que a Esther comentou sobre essa questão da forma como você vê Deus. Se você encara Deus como alguém todo-poderoso, ou às vezes até um tirano, a sua forma de se dirigir a Ele, ela é reclusa, ela é assim, cheia de privações. Mas quando você entende que Deus te conhece e te ama, apesar dos seus defeitos, você consegue uma comunicação mais direta. E aproveitando a sua fala, acaba se tornando uma coisa mais reclusa, e também uma coisa automática, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem intimidade com alguém, eu não vou falar sempre da mesma coisa com a pessoa, né? Quando eu converso com um amigo, a gente vai falando sobre vários assuntos e várias coisas diferentes. E com Deus é a mesma coisa, né? Se eu tenho intimidade, se eu tenho relacionamento e se eu estou habituada a isso, eu vou falar coisas, sei lá, do meu dia. Pode ser as coisinhas mais bobas, mas eu vou falar. Por quê? Porque eu tenho relacionamento. Com certeza.
E nós poderíamos pensar em algo ou alguém, professor Balbino, que possa impedir o fato da gente orar? Impedir de orar só se nós não quisermos, né? Mas Deus é tão misericordioso que Ele sabe o que a gente precisa. E às vezes até quando nós nos recusamos a falar com Ele, Ele atende orações que nós nem fazemos, né? Porque o Espírito Santo intercede por nós. Então, mesmo quando você, por conta do seu pecado, ou por conta do seu estilo de vida, acaba não conversando com Deus, não buscando a presença de Deus, Deus ainda em sua infinita misericórdia olha para você e ainda cuida de você. É como se a gente não falasse com o pai, mas o pai continuasse cuidando do filho. Dentro da fala do professor Balbino, a resposta é: se você não ora, é culpa sua. Exato. Totalmente. Eu acho que você já tocou nesse assunto, mas eu vou fazer a pergunta direta, né? É possível ser cristão sem a oração? É possível ter uma amizade com alguém sem comunicação? Ser cristão significa ter uma amizade com Jesus, seguir a Jesus, imitar Jesus. Se você admira alguém, você imita alguém, mas você não tem um relacionamento com esse alguém, você é apenas um ator. Você está tentando imitar algo que você não conhece, que você não vive. Mas quando você conversa com Jesus, quando você conversa com Deus, quando você desenvolve esse relacionamento, essa amizade, ser cristão é algo natural. Eu diria que não é possível ser cristão e não conversar com Jesus. Ok. Pergunta. A pessoa percebe que ela está errada, em algum momento. Como a oração pode ajudá-la? Bem, quando nós temos um relacionamento com alguém e nós vivemos ou fazemos algo que entristece esse alguém, temos um amigo, mas algo que eu fiz ou algo que não era adequado entristece esse amigo. Se você para de conversar com esse amigo, você continua fazendo as mesmas coisas. Conversar ajuda-nos a enxergar um ponto em comum, ajuda a ver onde nós estamos errando. E a conversa com Deus, a oração, ela nos ajuda a entender como nós somos amados. E o amor é a principal ação motivadora e transformadora na vida do ser humano. Então, quando nós enxergamos o amor de Deus, quando nós não fugimos da presença de Deus, pelo convívio com Deus, nós somos transformados. E isso ajuda no nosso processo de transformação. Se transformar sozinho é um negócio que não faz sentido. Porque nós erramos e nós precisamos da graça de Deus. Não tem como ser. A oração seria você buscar poder em Deus. Também. Naquele que vai poder te prover forças para vencer isso. Sim. Ok. Sua vez. Você já falou um texto bíblico que você gosta bastante, que fala sobre oração, mas teria algum outro, ou você gostaria de reforçar esse texto e falar o porquê você gosta? Sim, eu gosto muito, quando fala de oração na Bíblia, eu gosto muito da oração de Moisés em Números 11. Eu gosto demais. Em Números 11, o povo de Deus estava reclamando porque eles não tinham carne para comer. Deus havia provido vários milagres na trajetória deles. Eles reclamavam, eles questionavam, eles acusavam Moisés. E Moisés, pela sua intimidade com Deus, ele faz uma oração que possivelmente nós não teríamos coragem de fazer. Moisés, ele diz nas suas palavras, depois você acompanha o texto em Números 11, ele diz: por um acaso, Senhor, eu pari esse povo, o Senhor colocou essa responsabilidade sobre minhas cabeças, eu não aguento mais, esse povo dá muito trabalho, é melhor que eu morra logo do que o Senhor me dá esse fardo para sustentar. Por mais que a gente leia o texto hoje e pareça um atrevimento de Moisés, pareça uma falta de respeito, a gente entende que ele só falou dessa forma com Deus pela intimidade que ele tinha. Nós possivelmente não teríamos essa coragem, né, de chegar até Deus com esse atrevimento, mas Moisés teve. Então, apesar da oração ser uma oração pesada, imagina, pedir a morte, e outro personagem bíblico que também orou pedindo a morte, que foi Elias, eu acho muito conveniente que ambos estejam no céu com Jesus hoje. Os dois personagens que oraram pedindo a morte, um foi levado em vida para o céu e o outro foi ressuscitado. Então, assim, é algo de se pensar, essa intimidade que eles tinham nessa conversação. Sim.
E a oração traz isso, né? Quando a gente conversa com um amigo e tem intimidade com um amigo, a gente também não tem papas na língua, né? A gente fala, assim, igual Moisés falou abertamente com Deus. E é isso, intimidade e relacionamento. Com certeza. Bom, pensando agora, professor Balbino, na situação do ser humano. Como ser humanos, todos nós temos tendências ao erro. Portanto, existem tentações aí no mundo. Como vencer essas tentações? Que papel a oração pode ter neste momento? Mais do que poder em termos de oração, é o seguinte: eu acredito que quando nós agimos de maneira errada, ou quando nós cedemos à tentação, é porque nós estamos com a sensação de que ninguém nos vê. Ninguém vai promover um ato errado na frente de uma câmera, né? A não ser que esteja muito assim, né, com vontade de cometer o erro. A pessoa sabe que está sendo filmado, ela não coloca o dedo no nariz, por exemplo. Então, ela sorri. Ela senta bonitinho para as câmeras. Então ela não que eu esteja com vontade de colocar o dedo no nariz. Mas quando nós conversamos com Deus, e nós precisamos entender isso, a oração não é um momento somente de oração, é um estado. Quando você sabe que você vive com Jesus, quando você conversa com Jesus, quando você sabe que Jesus te acompanha ao longo do dia, automaticamente essa tentação ela acaba sendo minimizada, porque você não vai cometer erros ou passar vergonhas na frente de pessoas que você admira, que você gosta. Então, estar com Deus, conversar com Deus, naturalmente já vai ajudar a vencer as tentações, porque você está com Deus ali, você entende que Jesus está contigo. Eu acho que você está em contato direto, né? E porque eu iria querer envergonhar uma pessoa que está ali comigo diretamente. E aí eu acho que toda pessoa que tem uma vida de oração, talvez tenha alguma experiência para contar. Você tem alguma experiência? Eu tenho várias, mas o pastor disse que eu não podia contar todas. Só uma. Só uma. Eu tenho algumas experiências, mas eu queria, antes de dizer, que a oração, às vezes, ela pode não ser atendida, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus vai atender a sua oração, não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com aquilo que faz bem para você. Uma criança pode pedir para a mãe uma caixa de chocolate, se a mãe acha que aquilo não vai fazer bem, ela não vai dar. Da mesma forma, às vezes, Deus atende, mesmo a gente não entendendo, e mesmo que seja de uma forma estranha. Há um ano atrás eu estava com bastante dificuldade para cuidar da minha saúde, e eu orava a Deus para que Deus me desse força para que eu conseguisse, para que eu vencesse aquelas dificuldades com relação à obesidade, à minha saúde, ao diabetes descontrolado, um monte de problemas. E Deus atendeu isso, deixando que uma doença se desenvolvesse, que foi uma doença, uma sequela do Covid, uma questão de insuficiência venosa, de circulação, que me obrigou a tomar uma decisão, a mexer na minha vida e mudar o meu estilo de vida sedentário. Então esse foi o fato talvez mais recente, porque às vezes a oração acontece e Deus atende ela e a gente nem se dá conta. Poxa, Deus então deixou que uma doença se desenvolvesse para que você cuidasse da sua saúde? Foi a única forma, porque de outro jeito eu não teria me movido, continuaria doente, continuaria sedentário. E hoje não está mais doente? Hoje eu não sou mais diabético, hoje eu não tenho mais problema de circulação. Olha só que bênção. Então Deus às vezes ele atende as nossas orações de forma que a gente não entenda. Mas que se você começa a observar com mais atenção, você consegue ver o amor de Deus cuidando de cada detalhe. Galera Casque, nós estamos finalizando. Se você gostou, compartilhe, fale com seus amigos. Não deixe de nos dar a sua audiência, porque isso nos fará feliz. Mas, professor Balbino, finalizando, qual a mensagem que você deixaria para a galera Casque? Então, em todo esse tempo que eu estou como professor no Colégio Adventista de São Carlos, nós vimos várias transformações, vários milagres acontecendo, vários momentos de luta, mas onde Deus agiu e cuidou de cada um de nós. Então a mensagem que eu tenho para vocês é: não desista das suas lutas, não desanime, não esmoreça, porque Jesus está contigo. Converse, confie, tenha paciência. Deus sabe o que é melhor para você e Deus irá atender as suas súplicas e as suas orações. Alguma observação, fala, mensagem?
Só queria dizer que, embora pareça uma frase banal, né, banalizada assim, por todos esses anos, todo esse tempo, eu acho que a melhor frase que se aplica aqui é que a oração tem poder. Então é importante, né, a gente realmente reconhecer que a oração tem poder e realmente acreditar nisso. Amém. Portanto, galera Casque, este foi o nosso primeiro podcast. Espero que você tenha gostado e nós teremos outros e contamos com a sua audiência. Tchau para vocês. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.